Questão 11. Opa, agora estamos de volta no Enem, tá? Vamos lá. Questão de 2007 do Enem. O Canto do Guerreiro. Presta atenção, tá, gente? Que as questões do Enem, elas são um pouco mais elaboradas. Ela não vem especificamente falando das funções da linguagem. Então você tem que ter um teor interpretativo. Por isso que eu digo que as pessoas que têm uma vivência, às vezes, né, uma pessoa que tem um conhecimento de mundo, as pessoas que têm assim, que leem bastante, elas têm mais facilidade de acertar as questões do Enem. É claro, é óbvio que essas questões você tem que ter a matéria, né? Você tem que saber da matéria até para conseguir interpretar, mas essa visão de mundo, você tá lendo bastante, você tá se informando bastante, tendo aí, principalmente esse pessoal que faz uma interdisciplinaridade, né? Que sabe um pouquinho de história, sabe um pouquinho de geografia, sabe um pouquinho de literatura, que sabe o que aconteceu no início do século e vem acompanhando. Então isso também traz um diferencial. Eu costumo dizer que isso é a leitura de mundo, né? Que a gente tem que ter para fazer a prova do Enem. Que não é só decoreba, não é só saber as funções da linguagem decoradinhas na cabeça, mas tem que ter uma sagacidade para interpretar o que ele está querendo dizer aqui. Então vamos lá na questão 11. O Canto do Guerreiro. Aqui na floresta, dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou. Quem vibra o tacape com mais valentia. Quem golpes daria fatais como eu dou. Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou. E aí esse texto é de Gonçalves Dias, né? E a gente sabe que os Gonçalves Dias, e aí eu tenho que puxar a farinha lá para a literatura, né? Os Gonçalves são autores do romantismo, né? Da primeira fase romântica. E aí eles usam muito nacionalismo, o índio como herói. Então, os Gonçalves, eu costumo dizer que os Gonçalves, né? Os Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães são os autores aí da primeira fase romântica. E aí tá aqui falando de guerreiros, de floresta, tudo a ver com o romantismo da primeira fase. Então, gente, a língua portuguesa no Enem, ela não se desvincula da literatura, né? A literatura, ela tá completamente vinculada, os textos... Os textos, eles estão completamente vinculados, tá? Então, quem quiser, anota aí, os Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães são autores da primeira fase romântica, e aí você já vê logo os textos deles, né? Que falam de flora, de fauna, de pátria, de nacionalismo, de índio, tá? Macunaíma, epílogo. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolô na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um a um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Iraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? E aí é um texto de Mário de Andrade, né? Que aí Mário de Andrade já tá lá no modernismo, né? E aí, considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto. A linguagem utilizada, letra B, a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto no segundo predomina a linguagem formal. Letra C, há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Letra D, a função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem e no segundo, no relato de informações reais. A função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro.
E aí, gente, olha, tem a ver com as funções da linguagem, mas requer também uma interpretação e uma fala também, né? Mário de Andrade, ele na literatura, ele é um autor modernista, mas ele vem resgatando esse nacionalismo, né? Então ele resgata essa parte nacionalista lá dos românticos, né? Então os textos, eles têm um teor mais ou menos querendo falar a mesma coisa. E aí, vocês acreditam que seja centrada no receptor, pela ausência de tanto no primeiro quanto no segundo texto? Ela é utilizada no primeiro texto coloquial? Ela seria uma linguagem que traz o índio nos dois textos, né? Utilização da palavra indígena nos dois textos. Ela é a função da linguagem que organiza a linguagem e no segundo relato de informações reais? Ou letra E é centrada na primeira pessoa e no segundo está ausente a primeira pessoa? O que vocês acham, gente? Vou chegar mais pertinho para ver aí as opções de vocês. Só um respondeu? Só a Rafa? E a Polly? Oi, Polly, tu tá aí? Muito bem. Tanita. E aí, gente? Que linda, Polly. Tá cansada? Não tava falando comigo ontem à noite. E aí, gente? Olha, os textos são textos da literatura. Então, assim, se vocês observarem que o primeiro texto fala do Canto do Guerreiro, que é de Gonçalves Dias, que é da primeira geração romântica e que fala sobre o índio, e que o segundo fala de Macunaíma, que é uma parte também específica do índio, então ela trabalha muito bem a letra C, né? Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Deixa eu ver se traz alguma coisa aqui para vocês. A gente está na questão 11, né? A partir da leitura dos textos, podemos constatar que existe uma relação no conteúdo, uma vez que ambos têm como foco a figura do indígena brasileiro. Então, se vocês têm essa noção, né, dos autores que trabalham, que tem a ver com a parte do índio, né, de um nacionalismo, e aí vocês conseguem, através da literatura, vocês conseguem acertar o texto aí que fala das funções da linguagem. Então, gente, vocês não podem dissociar a literatura nunca, jamais, da língua portuguesa. Muitos textos literários, muitos textos dos autores da literatura vêm para as questões serem respondidas em língua portuguesa. Então é importante que vocês conheçam os autores, os movimentos literários de cada autor, né? Aí se viesse aqui um Álvares de Azevedo, você falar, caramba, é de segunda geração romântica, é um texto que fala de morte, que fala de nostalgia, então vocês têm que associar, esse autor aqui, eu tô falando de Clarice Lispector, é uma autora intimista, é uma autora da literatura lá do pós-modernismo, então assim, os autores, eles influenciam muito. Às vezes, te ajuda muito mais a responder as questões só de se tratar do autor e que você consegue identificar de que movimento literário ele se encontra. No caso aqui, é numa questão de funções da linguagem, né? Porque tá falando aí de primeira pessoa, de receptor, né? De todo o quadro da comunicação, mas ao mesmo tempo, ele tá trazendo aí a dica dos autores, né? Então fica a dica aí pra vocês, tá bom? Olha aí uma questãozinha do Enem, de 2014. Gente, fácil demais. Aí você pensa que no Enem não tem questão fácil? Olha aí, Enem de 2014. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Manuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Pela persistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Mais uma vez ele fala de, olha, entrar em contato,
emissor e receptor, né? Tá ridículo agora, né? Ridículo. Então é a função fática. Muito bem. Vamos lá na questão 12. Na função fática, com foco no canal da mensagem, a principal característica é estabelecer ou interromper a comunicação, sendo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, acho que agora não vai ficar dúvida em relação a isso, né, gente? E também para vocês terem uma noção como isso é cobrado no vestibular, né? Às vezes uma interação entre emissor e receptor na mesma hora vem para você, opa, função fática, né? É a função do diálogo, é aquela que trabalha com canal e com contato, né? Vamos lá na próxima. A gente tá na 13. É um outro vestibular, o UFS, disparidades raciais, tá? Então vamos ler o texto e depois nós vamos responder aí a questão 13. Ah, o texto não é tão grande não, vamos lá. Fator decisivo para a superação do sistema colonial no fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito na democracia racial no Brasil. Nutre-se desde então a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. Aos poucos, porém, pode-se ver que a coexistência pouco hostil entre brancos e negros, por exemplo, mascarava a manutenção de uma descomunal desigualdade socioeconômica entre os dois grupos e não adivinha de uma suposta divisão igualitária de oportunidades. O cruzamento de alguns dados do último censo do IBGE relativos ao Rio de Janeiro permite dimensionar algumas dessas inequívocas diferenças. Em 91, o analfabetismo no estado era 2,5 vezes maior entre negros do que entre brancos e quase 60% da população negra com mais de 10 anos não havia conseguido ultrapassar a 4ª série do primeiro grau, contra 39% dos brancos. Os números relativos ao ensino superior confirmam a cruel seletividade imposta pelo fator socioeconômico. Até aquele ano, 12% dos brancos haviam concluído o 3º grau, contra só 2,5% dos negros. É inegável que a discrepância racial vem diminuindo ao longo do século. O analfabetismo no Rio de Janeiro era muito maior entre negros com mais de 70 anos do que entre os de menos de 40 anos. Essa queda, porém, ainda não se traduziu numa proporcional equalização de oportunidades. Considerando que o Rio de Janeiro é uma das unidades mais desenvolvidas do país e com acentuada tradição urbana, parece inevitável extrapolar para outras regiões a inequação resultante desses dados. Folha de São Paulo, 9 de junho de 1996. E aí, gente, cara, texto bom, né? Que a gente consegue entender algumas coisas. É um texto cheio de dados estatísticos, né? Exatamente. É um texto cheio de referências. E aí, ó, considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, reconhecemos que no texto acima predomina a função. Ridículo, né, gente? Aí aqui tá dizendo apelativo, alguém pretende convencer o interlocutor acerca da superioridade de um produto? Claro que não. Expressiva, o autor tenciona apenas transparecer seus sentimentos e emoções pessoais? Claro que não, né? Fática, o propósito comunicativo em jogo é o de entrar em contato com o parceiro da interação? Óbvio que não. Estética, o autor tem a pretensão de despertar no leitor o prazer e a emoção da arte pela palavra? Óbvio que não, né? Referencial, o autor discorre acerca de um tema e expõe sobre ele considerações pertinentes. Então, considerações pertinentes, um conteúdo informativo, um conteúdo real, né? Impessoal, em terceira pessoa. A gente está trabalhando o quê? A função referencial.